E a minha vida toda eu me dediquei à dança. 15 anos da minha vida me dediquei à dança. Dancei para o Roberto Leal, dancei para o Ovelha, dancei para a Perla, dancei para o Dominó, dancei para muitos cantores famosos. Dancei para um ginásio de Ibirapuera lotado com mais de 40 mil pessoas. Tive chofer, tive seguranças para os shows que eu ia. A minha vida toda foi no mundo artístico, no mundo da prostituição, no mundo dos drogados, porque eu vivia lá. Não gostava de pobre. Quando eu saía na rua com aquelas roupas, com aquele cabelo colorido, o povo fechava as janelas, fechava as portas, mas o único povo que ficava na mesma calçada que eu era ousado nas mãos de Satanás. O diabo dizia para mim: põe fogo neste carro, e eu colocava. Destrói este casamento, eu destruía. Eu ouvia nitidamente a voz de Satanás falar comigo. Quantas noites eu não ia no cemitério falar com Satanás, nos túmulos. E quantas vezes o diabo mandava e eu fazia. Eu era ousado nas mãos de Satanás. Trabalhei com o Zé do Caixão, trabalhei com Bolinha, trabalhei com a Chacrete, com as Bolete. Fiz muita coisa. Eu gravava um programa de televisão, e quando eu chegava em casa, eu me assistia na televisão. Meia-noite, o diabo entrava no meu corpo. Eu vestia uma roupa de noiva e saía de noiva pela rua, mais da meia-noite. Tu vai amar os pobres é hoje. E quando aquele morador chegou perto de mim, ele só fez assim, ó, me abraçou. 3 horas para cortar o cabelo daquele homem, 3. E da cabeça dele caía uma farinha. E aquela farinha caía no meu bolso, no meu paletó, e eu fazia assim com o terno porque coçava. E começou a arrancar aquelas larvas branca, aqueles bichos que morde e entra na cabeça. Já tinha um bicho daquele que tinha me mordido, e eu tirei aquele bicho, aquela larva branca. Aí eu tô falando com Deus, uma enfermeira veio, começou a me chamar e disse assim para mim: Rony, sabe aquela areia que caía da cabeça dele? Eu falei: o quê? É os filhotes. Ai, Jesus! E quando eu estava maquiando o Padre Marcelo, o Padre Marcelo olhou para mim e falou assim: eu vou fazer teu casamento. Eu falei: o que eu vou falar agora para esse homem, o Padre Marcelo, um homem tão conhecido? Deus falou: vire e fale. Eu virei e falei. Estou feliz de poder estar aqui nesta noite. Meu nome é Ronaldo, conhecido como Irmão Rony. Eu tenho pouco tempo, mas o pouco tempo que tenho vou aproveitar neste lugar. Amém? Vou me sentir à vontade e quero que também tu se sinta à vontade neste lugar. Eu quero dizer que até os 10 anos de idade da minha vida, eu me dediquei ao mundo da dança. Não foi fácil para mim, porque meu pai queria que eu fosse médico, eu queria ser padre, e minha mãe queria que eu fosse cabeleireiro. E eu disse assim: médico eu não vou ser porque eu não gosto de sangue. Cabeleireiro também não, vou ser padre. E eu me dediquei, fui coroinha do Padre Vitório no meu bairro. Fui coroinha há muitos anos do Padre Vitório. Ilustrava todas as imagens dele, comia todas as hóstias da missa. Mas pensei em ser padre, não fui, porque padre tinha que ficar preso num lugar. Então resolvi ser artista. Eu gostaria que trocasse esse fundo musical, se pudesse, amém? Ou não colocasse. E a minha vida toda eu me dediquei à dança. 15 anos da minha vida me dediquei à dança. Dancei para o Roberto Leal, dancei para o Ovelha, dancei para a Perla, dancei para o Dominó, dancei para muitos cantores famosos. Dancei para um ginásio de Ibirapuera lotado com mais de 40 mil pessoas. Tive chofer, tive seguranças para os shows que eu ia. Almocei nos melhores restaurantes que existia em São Paulo. Fiquei nos melhores hotéis que existiam em São Paulo também. A minha vida toda foi no mundo artístico, no mundo da prostituição, no mundo dos drogados, porque eu vivia lá. Não gostava de pobre, porque todo pobre que eu ia na casa era café com bolacha. Mas não é ruim, irmão? Café com bolacha, café com bolacha, café com bolacha.
Falei, eu tenho que sair do meio desses pobres. Só vou no meio dos ricos agora. E fui para o meio dos ricos. Antes de eu ser evangélico, eu pesava 45 quilos. E sabe qual era a maior vaidade da minha vida, moço? A minha maior vaidade era o meu cabelo. Eu tinha um cabelo lindo. Pintava de branco, de prata, de vermelho, de azul, de todas as cores que podiam existir. Eu vivia com aquele cabelo colorido. Magrinho, muito magro. E todas as vezes que eu saía na rua, as minhas vizinhas fechavam os portões, fechavam as janelas, de medo. Porque aonde eu passava, as pessoas tinham medo de mim. Não pensa que eu vestia uma roupa como essa, porque eu não dava valor numa roupa como essa que eu estou hoje. Eu vestia roupas com capas, roupas totalmente extravagantes. Fui modelo por uma época, desfilei em muitas passarelas. Depois fui para o SBT, gravei com o Sérgio Malandro, num programa chamado A Hora do Capeta. Depois fui para a Record, gravei num programa chamado Pintando Sete, com a Andréa Veiga. Gravei com ela, vivia em revistas e em jornais, dava autógrafo em portas, já rasgaram todas as minhas roupas em shows, muitas seguranças para segurar. A minha vida toda era no mundo artístico. Tive um pai muito bem de vida, a qual não falava comigo, por eu não ter sido médico. Tenho uma mãe maravilhosa, que sempre lutou do meu lado. Tive proposta para me tornar uma mulher, por tom de olhos e por tom de pele. Tentei suicídio várias vezes na minha vida. E o último suicídio que eu tentei foi pular de uma ponte muito alta. E quando eu fui pular dessa ponte, uma mão me puxava. E quando eu olhei para baixo, eu senti uma mão me puxando. Era a mão de Deus. Sabe por quê? Quando Deus tem uma obra na vida de um homem ou de uma mulher, não importa se ele é pobre ou rico, bonito ou feio, ele traz, ele amassa, ele limpa, ele andeclamanai e faz um vaso para a tua casa. Você é um vaso nas mãos de Deus. Pode virar para o teu irmão e falar, você é um vaso nas mãos de Deus. Você é evangélica. Está firme com Jesus, querida. Pode falar. Você está firme com Jesus? Pois eu vou te dizer, é bom que você fique. Porque se tu não ficar, as lágrimas vão ser muito nos teus olhos. Handabra comené reviastai. Deus te quer por inteira e não te quer pela metade. Tu está aqui, mas tua mente está lá fora. E Deus vai transportar a tua mente para a minha casa. Vida sentimental, profissional, está nas mãos de Deus. Deus te quer. Deus, a gente não vai lá e fala, te aceito, Jesus, e depois abandona Jeová. Porque teu corpo está aqui, mas o teu coração está longe de Jeová. Mas hoje Deus põe ele no plumo e no eixo. Ai, Xanabria, te canta labaxaia. Deus ama ela, mas há uma maldição na vida dela para destruir ela. Parece brincadeira, mas não é. Deus não é de brincadeira. Deus está aqui neste lugar e vai fazer algo hoje aqui. A minha vida toda eu estava no mundo. A minha vida toda eu não me misturava com os pobres. A minha vida toda eu sofri. A minha vida toda foi só de maldição lá fora. Quando eu saía na rua com aquelas roupas, com aquele cabelo colorido, o povo fechava as janelas, fechava as portas, mas o único povo que ficava na mesma calçada que eu eram os crentes chatos. Porque eu sempre achei que crente era chato demais. E quando eu via aquele povo vindo com aquele livro preto na minha direção, eu dizia, eu quero ver se eles vão sair da calçada. Eles vão sair, porque senão eu passo por cima. Mas quando aqueles crentes vinham marchando para mim, eles chegavam perto de mim e diziam assim, Deus tem uma obra na sua vida. Aleluia! Declama na Deus
tem uma obra na sua vida nesta noite. Deus quer fazer algo novo na tua vida nesta noite. Você crê? Porque Deus vai mudar o teu cativeiro nesta noite. Deus vai mudar a situação hoje, a qual não vai ser a mesma. Os crentes enfrentavam, os crentes falavam, os crentes vinham de frente e batiam comigo. Eu não suportava crente. E quando os crentes diziam para mim que Deus tinha uma obra na minha vida, eu dizia, só se for para transformar aquela igreja num salão de baile. Só se for para transformar aquele lugar num forró. Mal eu sabia que quem ia ser transformado pelo poder, era pelo poder de Deus que eu ia ser transformado. Deus quer transformar nesta noite, neste lugar. Você crê? Decromenaias. Uma vida toda lá fora, uma vida toda de perdição. Eu era ousado nas mãos de Satanás. O diabo dizia para mim, põe fogo neste carro, e eu colocava. Destrói este casamento, eu destruía. Eu ouvia nitidamente a voz de Satanás falar comigo. Quantas noites eu não ia no cemitério falar com Satanás, nos túmulos. E quantas vezes o diabo mandava e eu fazia. Eu era ousado nas mãos de Satanás. Por isso hoje não temo quando Deus fala, porque quando Deus fala, está falado. Desubri, canta, ramash, nebre alabaxaia. Não estamos aqui ajuntando um povo para nada, mas estamos num lugar de adoração, num lugar santo. Eu estava piorando da mente, porque eu ponhava fogo em carro, eu destruía casamento, eu fazia cada coisa. E quanto mais eu fazia, mais o diabo mandava eu fazer. Trabalhei com o Zé do Caixão, trabalhei com Bolinha, trabalhei com as Chacrete, com as Bolete. Fiz muita coisa. Eu gravava um programa de televisão, e quando eu chegava em casa, eu me assistia na televisão. Meia-noite, o diabo entrava no meu corpo. Eu vestia uma roupa de noiva e saía de noiva pela rua, mais da meia-noite, andando vestido de noiva pela rua. Outrora o diabo entrava no meu corpo, eu saía catando lixo pela rua. Eu era escravo de Satanás, até conhecer o Salvador Jesus. Não pense você que aquele que conhece Jesus não muda. Pelo contrário, é mudado no íntimo e no profundo. Mas naquela noite, que o diabo muitas vezes me usava, minha mãe ficava apavorada. Minha mãe tinha um altar lá em casa, e ela dizia para mim, não põe os dedos neste vidro, porque se tu colocar e eu ver marcas de dedo neste altar, tu vai apanhar. Mas quando eu passava por aquele altar, aquela imagem mostrava a língua para mim e fazia careta. E eu dizia para minha mãe, mãe, a sua santa mostrou a língua para mim, a sua santa fez careta para mim. Ela dizia para mim, como pode, mãe de Jesus, tão pura, tão limpa, você magrinho desse jeito, com esse cabelo prata, com essa capa de morcego nas costas, tu tá piorando, tu precisa de um psiquiatra. E me levou num psiquiatra. Tu precisa de um psicólogo, me levou. Tu precisa de padre, de cartomante, de reza. E deixa eu comer caio. E Deus foi permitindo que ela me levasse. Me levou até num pai de santo. E naquela noite, naquela tarde, o pai de santo disse assim, era tarde, deixa teu filho aqui, daqui 1 hora eu vou entregar teu filho curado. E ele trancou o portão. E ele mandou deitar num sofá. E disse assim para mim, fecha os seus olhos. Como eu sou arisco, eu fechei um e fiquei com o outro aberto. Eu falei, eu vou fechar os meus 2 olhos, mas nunca. E quando eu deitei naquele sofá, o diabo entrou no corpo daquele homem. E ele correu atrás de mim 1 hora para me matar. E o portão estava trancado. Mas sabe quando Deus tem uma obra, Ele livra da mão de Satanás. Quando Ele tem uma obra, Ele fecha a cova e exalta na congregação. Aleluia! Glória a Deus! E disseram para minha mãe, quando eu estava para ser internado no hospício, chame uns crentes na tua casa com um pastor, e o seu filho você vai ser curado. E naquela manhã,
disseram assim para minha mãe: nós vamos nesta noite aí na sua casa. E minha mãe disse para mim: filho, fique somente nesta noite. Por quê? Vai vir um povo orar. Eu falei: se fosse católico rezava, mas é crente, e eu não gosto de crente. Eu falei: não é crente que vai vir aqui não, né? Ela falou: é. Eu falei: eu não vou ficar. E ela implorou muito. Eu falei: a senhora já me levou em tudo, agora eu vou ter que submeter esses crentes. Ela disse: fica. Eu falei, pensei comigo: eu vou ficar, mas eu vou passar um susto nesses crentes. Eu vou enrolar uns bob no meu cabelo. Eu vou enrolar uns bob bem enrolado. Vou pôr uma roupa que eu tinha, uma roupa verde que tinha uma asa. Vou pôr um cinto na cintura. E quando aqueles crentes chegar aqui na porta da minha casa, eles vão dizer assim: vamos embora, porque o capeta está aí. Mas mal eu sabia que com o capeta os crentes sabem lidar. Aleluia! Glória a Deus! Ei, dei, canta, baixaia, derraba saia, me quer estar a manaia. E ali os crentes entrou na minha casa. E o diabo, e eles começaram a orar. E eu ouvi a voz de Satanás dizendo assim: pegue este vaso e jogue na cabeça desse homem. E eu pensei comigo: ai que gostoso, é pra já. Peguei aquele vaso e lancei. Não aconteceu nada com aquele homem, mas uma legião possuiu o meu corpo, das 10 da noite às 4 da manhã. E cada demônio que entrava no meu corpo pedia algo. Um pedia roupa, outros pedia colchão, outro demônio entrava pedia perfume, outros pedia joias. E cada demônio que foi possuindo o meu corpo foi pedindo algo: cobertor, travesseiro. Eu dava socos em vidros e não me cortava. Desenterrei endemoniado uma obra de macumbaria para o meu pai. Minha casa lotou de gente. E às 4 horas da manhã os demônios foram embora. E eu abri meus olhos e vi aquela multidão na minha casa. Mas às 4:05 o chefe se manifestou e disse assim: eu quero a roupa do corpo também. Eu quero a roupa do corpo também, porque tudo que ele tem fomos nós que demos para ele. E eu quero ver, depois que nós saímos da vida dele, ele vai servir esse daí de cima. E eu sempre digo: foi a noite mais triste da minha vida, mas ao amanhecer foi o dia mais feliz, porque Jesus entrou e nunca mais saiu. Ei, Xanábria, canta, 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 e dá graça. Ei, palavra cheia, Deus lindo. Me revela a surianda ela mais. E eu sempre digo que eu saí das trevas para a luz. Das trevas não sou mais, mas sou da luz. E assim Deus fez na minha vida. Sempre declamanai. Eu disse: foi a noite mais triste da minha vida, mas ao amanhecer foi o dia mais feliz. Aceitei o Senhor Jesus naquela noite e fui para uma igreja batista tradicional. Gostaria que você fosse lá. E a minha vida toda nessa igreja batista, você acha que com 15 anos eu ia ficar no meio dos crentes chato, fazendo o quê? Mas com um ano que eu aceitei o Senhor Jesus, de 45 quilos, eu engordei 30 quilos. Com um ano que eu aceitei o Senhor Jesus, caiu tudo o meu cabelo. Eu não abraçava ninguém para não desmanchar o cabelo. Hoje já não tenho mais nenhum problema. Quando o Carlai começa a pentear o cabelo dele, eu fico pensando: ai, cadê o meu Jesus? Mas eu fico feliz, porque quando Deus transforma alguém, Ele transforma de dentro para fora. Muitos são transformados fora, mas dentro é rachado. Declamanai, dentro está sujo. Pois aqui dentro foi transformada a minha vida. Mas eu continuei no meio artístico. E a minha vida toda no meio artístico. Ali dentro da igreja e fora, porque eu era destaque em carnavais. Os artistas me ligavam para eu ir fazer show. E eu ia escondido do pastor. Até que um dia o pastor pegou as manchetes de um jornal e me viu. E disse para mim: aqui dentro tu não pode ficar. E eu fui embora. Mas naquela época eu estava abrindo uma igreja. E essa igreja é a Igreja Universal do Reino de Deus.
Fiquei 8 anos lá. E depois de um tempo lá, Deus fala: agora tu vai para a plenitude. Agora tu vai para Batista. Agora tu vai para a Assembleia. Vai, porque eu começo uma obra nesta noite na tua vida. Xanábria. Xanébria. É assim que Deus fez comigo. É assim que Deus vai fazer com você nessa noite. Pode virar para o teu irmão. Não penses não. Fala para ele aí. Que vai ficar encerando o banco. Eis que te envio. Eu não gostava de pobre, porque pobre só dá café com bolacha. Outro dia um irmão foi na minha casa e falou assim: mas você fala tanto que pobre só dá café com bolacha, eu estou comendo café com bolacha na tua casa? Eu falei: agora passei a gostar das bolachas e do café. E ali não gostava de pobre, passava longe, não abraçava. Mas um monte de crente me chamou para cortar cabelo de morador de rua. E eu pensei comigo: aí eu vou bonito, melhor terno, perfume importado, vou com a minha maleta, com a minha tesoura da boa, vou chegar lá em São Paulo, vai ter um salão me esperando, os clientes. E fui, com mais de 200 irmãos. E quando nós chegamos em São Paulo, lá na Praça da Sé, cheguei na Praça da Sé, eu pensei comigo: mas é aqui? Olhei para um lado, não vi o salão. Falei: mas cadê o salão? Aí eu fui no irmão, falei: irmão, cadê o salão? Ele falou: que salão, irmão? Pega o caixote. Eu falei: caixote? Eu fui numa irmã, falei: irmã, cadê os clientes? Ela falou: que cliente, irmão? Tá tudo deitado aí no chão. Eu falei: eu entrei numa fria, eu vou embora. Eu vou largar esses irmãos, vou pegar um táxi e vou embora. Quando eu vi uma voz do céu dizendo para mim: tu dizia todos os dias da tua vida que tu não gostava de pobre, pois hoje trouxe neste lugar para tu amar os pobres. Pode pegar o caixote. Peguei o caixote estava bambo. Eu pensei: cadê os clientes? Será que vou ter que acordar esse povo que está dormindo? Eu não vou não. Quando eu olho lá longe, veio um morador de rua assim, ó. O cabelo desse tamanho. Parecia que 10 anos não tinha tomado banho. O cheiro dele já tinha chegado em mim. O meu perfume já tinha corrido fazia tempo. Quando eu senti aquele cheiro daquele homem longe, eu falei: Jesus, dai graça. Tampa tudo aqui, Jesus, pelo amor de Deus. Jesus falou: tu vai amar os pobres é hoje. Tu vai amar os pobres é hoje. E quando aquele morador chegou perto de mim, ele só fez assim, ó. Me abraçou. Ou um abraço demorado. Apertou, que eu pensei que não ia ter mais fim. Quando desabraçou, babou tudo no meu paletó. Eu falei: eu não acredito. Ele sentou no caixote e o cheiro já estava impregnado em mim. E eu pensei: eu vou pôr minha tesoura novinha no cabelo desse homem? Mas nunca. Quando eu ouvi uma voz, eu pensei: eu vou cortar rapidinho e vou embora. Deus falou do céu: não vai não. Tu vai perguntar para ele como ele quer o seu corte de cabelo. Eu falei: o quê? Eu vou perguntar nada, Jeová. Vai. Ou tu se esquecesse de onde eu tirei você, ou tu pensas que eu tirei você de um lugar melhor que este homem. Pois da onde te tirei foi do enxurro de lodo, de um lamaçal de pecado. E eu amo ele, e tu pergunta para ele. Eu, sem graça, virei para aquele homem e falei assim: como você quer cortar o seu cabelo? Ele levantou a cabeça e falou assim para mim: faz um corte legal. Não vai estragar o meu cabelo. Eu falei: ai, Jesus. Jogava água, a água voltava na minha careca. Enfiava a tesoura não cortava. Eu falei: não acredito. Comecei a cortar. 3 horas para cortar o cabelo daquele homem. 3. E da cabeça dele caía uma farinha. E aquela farinha caía no meu bolso, no meu paletó. E eu fazia assim com o terno porque coçava. E quando depois de 3 horas que ficou do tamanho do meu cabelo, as enfermeiras vieram. Começou a sair sangue da cabeça dele. E aquele sangue foi saindo da cabeça dele. E eu fui cortando. As enfermeiras passou um líquido, espumou.
Depois enxugaram e começou a cortar mais. Daqui a pouco elas pegaram uma espátula e começou a arrancar aquelas larvas brancas, aqueles bichos que morde e entra na cabeça. E quando eu vi arrancando aqueles bichos, irmã, e aqueles buracos na cabeça daquele homem, eu já saí de lado. Falei: Deus, agora que eu te aceitei, eu vou morrer com esses bichos. Jesus, me ajuda. Quando eu vi uma voz do céu: filho meu, quem cuida de ti sou eu. Só te trouxe para tu amar os pobres. Daqui a pouco eu bati uma mão, já tinha um bicho daquele que tinha me mordido. E eu tirei aquele bicho, aquela larva branca. Aí eu estou falando com Deus, uma enfermeira veio, começou a me chamar e disse assim para mim: Rony, sabe aquela areia que caía da cabeça dele? Eu falei: o quê? É os filhotes. Ai, Jesus, agora que eu vou morrer com os filhotes. Me enfiaram numa perua, arrancaram toda a minha roupa e me deram uma roupa de morador de rua. Me deram uma calça jeans velha, que a barra vinha aqui, uma camiseta velha. Fiquei descalço, porque até o meu sapato eles jogaram fora. E quando eu fico nervoso, me dá fome. Eu falei: sopa nesse copo eu não tomo nunca. Eu vou comer pão. E comecei a comer um pão na Praça da Sé e falar com Deus. E eu vi duas moradoras de rua no mesmo estado que aquele vir na minha direção. E quando aquelas duas moradoras passaram perto de mim, uma falou para a outra: pergunta para ele se ele é novo na rua. Eu falei: o quê? E ela veio assim: você é novo na rua? Eu ia falar o quê com aquela roupa, com aquele pão? Aí ela voltou na outra e falou assim: eu acho que esse morador de rua é novo. Aí ela falou assim: por que você não namora ele? Eu falei: eu não acredito que eu vou ser atacado nessa noite. E eu saí dali. Uma semana depois eu tirei o último bicho da palma da mão e mostrei para minha mãe. Mas naquela noite eu aprendi a amar os pobres. Naquela noite eu aprendi que o amor de Deus pelos moradores de rua, pelas prostitutas, pelos homossexuais, pelos drogados é muito grande. E tu tem que estar preparado para receber eles aqui nesta noite. Porque Deus ama. Mas um mês depois, Chitãozinho Chororó, Padre Marcelo, Zezé de Camargo Luciano, Vanderleia, Rosemary, Sueto, muitos artistas me chamaram, eu e minha esposa, para fazer cabelo e maquiagem. E eu fui elegante, fui bonito. E ali, fui de chofer com segurança. E quando eu cheguei no Ibirapuera, eu só ouvia falar de dinheiro, de fama, de sucesso, de tudo naquele camarim. Comida boa. E eu já me encostei num lado e falei: Deus, um mês atrás tu me leva nesses moradores de rua e quase eu morro. Um mês depois tu me traz com esses artistas. Qual é o mistério? E Deus falou para mim: te escolhi desde o ventre de tua mãe, te chamei pelo teu nome. E sabe qual é a diferença desses moradores de rua para esses artistas? Nenhuma. Eles são mortos e vazios, não conhecem a vida e não conhecem a verdade. Pois te chamei, abra a tua boca e fale para eles quem eu sou, porque eu sou Jeová. E quando eu estava maquiando o Padre Marcelo, o Padre Marcelo olhou para mim e falou assim: eu vou fazer teu casamento. Eu falei: o que eu vou falar agora para esse homem, o Padre Marcelo, um homem tão conhecido? Deus falou: vire e fale. Eu virei e falei: só se você virar pastor. E ali naquela noite eu evangelizei muitos artistas. Se você não sabe, Leandro aceitou o Senhor Jesus antes de morrer. O Mussum dos Trapalhões aceitou o Senhor Jesus antes de morrer. Rony Cócega aceitou o Senhor Jesus antes de morrer. E faz 2 meses que eu estive com o Robson Monteiro na televisão. Eu liguei a televisão no Raul Gil e falei para Deus: se não tem profeta para entregar recado para esse homem duro, me leva que eu entrego. Eu não canto, não danço, mas me enfia dentro do Raul Gil. E eu entrei dentro do Raul Gil e eu vi de cara a cara o Robson Monteiro. Mas fiquei até 11 horas da noite para entregar um recado para ele. Falei para Deus: eu não entrei aqui para não entregar. Se tu me trouxe, entrega, Jeová. Mas aí o empresário, as fãs,
disco de ouro, de platina, vivia muito em cima dele. Quando eu vi o Robson dizer assim, eu vou no banheiro. Eu falei, no banheiro o empresário não vai, mas Jesus vai. E eu fui na frente, esperei ele numa escada. E quando o Robson chegou perto de mim, eu falei, Robson, liguei a televisão e Deus mandou te entregar um recado. Deus manda dizer para ti, que tu está cantando, disco de ouro, fã, empresário, tudo isso não te dará o direito de morar nos céus. Para você morar no céu, Robson, diz o Senhor, louve o nome dEle. Entregue o teu louvor a Deus. E ele ficou assim espantado. Quando o empresário chegou, viu que eu era crente, falou, já quis tirar ele. Eu falei, Jeová não acabou de falar ainda. E eu entreguei e ele começou a chorar. E ele disse assim naquele dia, foi a noite mais triste da minha vida. Foi estar aqui, no meio de toda essa multidão, no meio de tudo isso, eu precisava ouvir isso da voz de Deus, precisava ouvir isso da boca de Deus. Mas ali pudemos falar muito para o Robson, porque os Mamonas Assassinas também tiveram um auge, mas tiveram uma queda. Quando Deus chama alguém para uma grande obra, Ele chama, é definitivo. E aquele que sai, esse chora muito. Moço, levanta sua mão, filho. Você da porta. Você filho. Você é evangélico. Está firme com Jesus? Está firme? Está firme com Jesus? Tá? Ou não tá? Tá? Tem certeza do que está falando? Pois eu te digo, não colocarás os teus pés no mundo e nem experimentarás, porque Deus manda te dizer hoje, se tu saíres do meu caminho, será triste. Eu não te chamei para tu se envolver vida sentimental lá fora. Não te chamei para tu tocar ou fazer qualquer coisa para o mundo. Eu te chamei para a minha casa. Se tu não quiser descer numa cova e nem ser enterrado antes do tempo, pois tu fique na minha presença, porque eu te chamei desde o ventre, e a obra que eu começo, eu termino. Tu diz que está firme, mas eu te digo, tu não está. Porque dentro do teu coração, tu bem sabe a verdade, que tu está mais ou menos. Mas hoje eu começo essa obra, e eu abro uma porta de emprego muito grande, maior que a primeira, será a glória na tua vida nesta noite. Minha vida toda foi de muita tristeza. E sabe, eu me casei com essa Rebeca aqui, mas eu passei 2 anos orando por ela. Eu entrava na igreja, sentava no banco e ponhava uma Bíblia do lado. E o diácono vinha e falava assim para mim, tem alguém sentado aí? Eu falei, tá chegando. Tá chegando. Chegava no meio do culto, ele falou, já chegou? Não, tá quase, aguarda um pouquinho. E a igreja lotada e um banco ocupado. Chegava no fim do culto, ele falou, tá chegando, tá quase. 2 anos fazendo isso. Um dia o diácono se irritou e virou para mim e falou assim, tu fala que vai chegar alguém e vai sentar e nunca chega e tu ocupa um banco. Eu disse assim, o que diz a palavra de Deus? Se eu e você tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda e dizer para este monte, transporte para esse, ele não vai transportar? Vai. Pois por aquela porta vai entrar minha Rebeca, lavada, convertida, vai cantar no coral, vai cantar no círculo de oração, vai pregar e vai sentar do lado do Rebeco, que sou eu. Aí o irmão falou assim, não é Rebeco, é Isaac. Deixa Rebeco mesmo. Tá muito bom. E Deus me deu ela. 3 anos foi que nós se casou. Ela falou assim, eu falei para ela assim, eu queria viver até os 150 anos. Ela falou, será que eu aguento? Aguenta! Aleluia! E com ela Deus deu 3 filhos e 2 netas. Eu orava muito a Deus, porque eu queria muito fazer a obra, precisava de uma companheira. E com ela Deus deu esses 3 filhos. O filho de 21 anos dela é convertido, mora nos Estados Unidos. O mais velho se converteu esses dias aí para a casa do Carlai, de 26 anos. Só é o do meio, de 25, que estamos orando. E às vezes as netinhas dela vai lá na minha casa e fica assim no meu paletó. Vô,
Ai Jesus, que é isso? Caiu os cabelos, engordei, agora virei vô. Deus falou, tu não pediu? Fique. Mas eu sou feliz hoje. Porque Deus deu casa. Nosso casamento tinha 40 padrinhos. Um dia, depois de convertido, um padre me chamou para cantar na igreja dele. E eu falei assim, eu vou cantar lá na igreja do padre. E minha esposa falou, tu não vai. Eu falei, vou, e tu vai junto. E nós fomos para a igreja do padre. A missa começava às 7 horas. E nós chegamos, o padre me pôs sentado lá na frente. Eles rezavam e eu orava. Eles falavam com os deuses dele e eu falava com o meu Jeová. Minha esposa sentou na frente. E eu fui para cantar somente um hino do CD que chama Pai Nosso. Aí eu cantei aquele hino, o padre gostou. Mandou cantar na hora da hóstia, cantei. Mandou cantar na hora da oferta, cantei. Cantei 6 hinos naquele dia. Chegou no fim da missa, o padre falou, vamos terminar. Eu pensei comigo, mas não aconteceu nada. Cantei, vim aqui, não vi Deus operar. Aí quando o padre pegou o microfone e falou assim, vamos então terminar a missa. Vamos então terminar a missa. Mas antes de terminar, ele canta mais uma vez o Pai Nosso. Aí eu comecei a orar no final deste hino. Deus, abençoa este povo que está neste lugar. Porque a tua palavra diz que o Senhor abomina aqueles que se dobram diante de imagens e esculturas, que tem ouvido e não ouve, boca e não fala e olhos não enxergam. Fez um silêncio naquela missa. Quando eu abri o olho, a minha esposa estava assim, verde. Eu pensei, é agora que eu vou ser lixado. O padre pegou o microfone e falou, que lindo que você falou. Eu falei, na minha Bíblia está no Salmo 115. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.